Fala prevencionista, tudo bem? Estamos aqui para falar sobre o HOP hoje, né? É uma das novas visões de segurança, uma visão de segurança muito bacana, muito fácil de memorizar e tem muita empresa já utilizando o HOP. Só lembrando, as novas visões de segurança, basicamente são três visões de segurança novas que acabaram surgindo nos últimos tempos. O HOP, o Safety 2, segurança 2, né, e o Safety Differently. A gente já falou sobre o Safety 2, nós falamos sobre o Safety 2 em vídeo e também em áudio, né? Em áudio tá lá no Spotify, no episódio 8 e no YouTube nós também falamos sobre ele, né? Sobre o Safety 2. Então vamos lá hoje conversar um pouquinho sobre HOP. O que significa HOP para começar, né? Human and Organizational Performance. Performance humana e organizacional. Ele visa o que, na verdade? Visa reduzir as burocracias, visa transformar um ambiente de trabalho num ambiente mais inteligente, a ponto da gente aprender com o que acontece no ambiente de trabalho. Se baseia em 5 princípios bem interessantes, né? E antes dos princípios, claro, vamos falar sobre o idealizador, né? O HOP foi criado pelo Todd Conklin. O Todd Conklin ele tem um podcast que é muito legal e ele é um cara que também tem vários livros escritos na área de segurança do trabalho e desenvolvimento humano, né? Beleza, então os princípios do HOP são o quê? Princípio 1, né? Como eu disse, são 5 princípios. Princípio 1. Pessoas cometem erros. Então, por mais inteligente que for a pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, ainda assim, cedo ou tarde, ela vai errar. E um problema na área de segurança é que os profissionais de segurança costumam ficar procurando erros. E quem procura, acha. É claro, quem procura, acha. Então, se o profissional de segurança for para a operação querendo encontrar erro, ele vai encontrar muitos erros. Se ele for buscar a gente fazendo a coisa certa, possivelmente ele vai encontrar muito também. As pessoas fazem mais certo do que errado, mas nós na segurança, infelizmente, tendemos a olhar somente para o erro. Tempos atrás eu fiz um exercício, eu fui num grande supermercado aqui perto, ainda estávamos em época de Covid-19, né, naquelas épocas onde estava bem difícil mesmo. E eu fiquei olhando no supermercado quantas pessoas não estavam utilizando a máscara adequadamente. Qual não foi minha surpresa? Tinha muita gente não utilizando a máscara adequadamente. Aí eu falei, opa, temos que procurar pessoas acertando. Será que tem mais pessoas acertando ou mais pessoas errando? Para minha surpresa, tinha muito mais pessoas acertando. Mais de 90% das pessoas estavam utilizando a máscara corretamente. Mas se você foca só em quem está usando errado, parece que quem está usando errado, o volume dele aumenta tanto que você nem consegue ver as pessoas que estão fazendo certo. Então, prevencionista, quando for para a operação, vá para a operação buscando gente fazendo certo, para você valorizar quem está fazendo certo e não ficar buscando pessoas que estão errando, porque as pessoas cometem erro. Mesmo as pessoas mais inteligentes, mesmo as pessoas mais bem intencionadas, elas também vão errar. Não tem como. E talvez, né, uma forma de você superar isso é você perguntar, né, para a própria pessoa. Se você acha que ela está cometendo um erro, pergunta para ela. Por que você está fazendo dessa forma? Será que tem uma forma mais segura de fazer? Possivelmente ela vai te dar um bom motivo. Aquilo que você classificava como um erro, talvez você nem julgue mais como um erro assim. O item 2 do HOP, culpar não corrige nada. Então a verdade é que culpar ele pode proporcionar uma satisfação pessoal para quem atribui a culpa. E
dá um sentimento de satisfação, né? Eu fiz o que eu deveria, né? Eu atribuí a culpa a alguém, resolvi um problema, mas acaba não consertando nada, porque aquela pessoa que se sentiu culpada vai ficar chateada, vai ficar magoada, vai se sentir ferida, injustiçada às vezes. E o pior, não haverá aprendizado. Quando a gente simplesmente culpa alguém, não há aprendizado para melhoria, né? Aconteceu um acidente de trabalho, você vai lá e culpa alguém pelo acidente. Não há aprendizado, não há melhoria. Então, é preciso que o profissional de segurança sempre se lembre disso. Culpar as pessoas não corrige nada. Faz muito mais mal do que bem, inclusive. O tópico 3, né, dos princípios básicos do HOP, dos 5 princípios, agora o 3. O contexto dirige o comportamento. Isso não é novidade, né? O Scott Geller já diria isso também. Scott Geller costuma dizer que o comportamento não ocorre no vácuo, que sempre há um contexto. Então, quando o profissional de segurança só olha para o comportamento das pessoas e esquece do contexto, acaba não trazendo muita melhoria, porque é o contexto quem dirige o comportamento. Então, o local de trabalho, como ele é organizado, a limpeza no ambiente, condição de maquinário, condição de ferramenta, os conflitos organizacionais, as metas inconsistentes, as regras que não convergem, tudo isso acaba criando um ambiente de trabalho hostil, no qual, em muitos casos, a única forma do trabalhador produzir é burlando o procedimento de segurança. E aí, se eu só olho o comportamento do trabalhador, não há melhoria, não há aprendizado. Então, prevencionista, entenda que o contexto é vital. Contexto nos acidentes, contexto em comportamento que você julga como comportamento inseguro. Observar o contexto com bastante atenção vai te dar muitos insights, você vai aprender bastante para aí sim melhorar o sistema. Só é possível melhorar o sistema de trabalho quando a gente olha não apenas para o comportamento das pessoas, mas tenta descobrir o que influenciou o comportamento das pessoas. Por que a pessoa julgou ser aceitável não utilizar o EPI? Por que a pessoa julgou ser aceitável não preencher o checklist? De repente você tem uma surpresa. Por que a pessoa achou aceitável falsificar um documento de espaço confinado? Talvez, fazendo uma pergunta genuinamente disposto a aprender, você vai ter uma bela de uma surpresa. O item 4, a aprendizagem é vital. E é muito interessante, né? Muito interessante porque tem muitas empresas que elas não estão dispostas a aprender. Elas só ficam pensando em compliance, prestação de conta, mas aprender que é bom, bem pouco. Então, inclusive no HOP, né, o próprio Todd Conk, ele diz o seguinte: quando as coisas dão errado, devemos decidir se nós queremos culpar e punir ou aprender e melhorar. Então vamos pensar lá em um acidente de trabalho que aconteceu porque o cara não estava usando EPI, ele foi treinado inclusive. A coisa deu errado. Aí você tem a opção: culpar e punir ou aprender e melhorar. Inclusive o Todd Conk, pai do HOP, ele disse que não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você culpa e pune, ou você aprende e melhora. E o ambiente de trabalho nos ensina o tempo todo. Basta o profissional de segurança ter disponibilidade para olhar o ambiente de trabalho, para conversar com as pessoas, com o interesse genuíno de aprender. Aprender com quem? Com o especialista da área, com o cara que está lá executando a mesma santa atividade todo dia. Mais valioso do que aprender quando as coisas dão errado é aprender sobre as atividades normais de trabalho. É mais um ensinamento do HOP para a gente. Então, prevencionista, é possível aprender muito com o ambiente de trabalho e a gente não pode negligenciar isso. O item 5, né, dos 5 pilares do HOP, como os líderes respondem
as falhas importam. Então, como a empresa responde sobre a falha, na verdade diz muito sobre ela, né? E essa intenção deliberada de aprender acaba não sendo normal, não sendo natural em muitas organizações. Talvez porque muitas empresas elas já respondem imediatamente depois do acidente, depois da ocorrência, e a resposta vem carregada de emoção. E quando você não para depois de um evento como esse e reflete bastante, pensa bastante, analisa as variáveis, você pode acabar não aprendendo com aquele ambiente. Então, prevencionista, quando acontecer um acidente, quando acontecer um evento indesejado na sua empresa, estimule a liderança a não responder imediatamente. Estimule a liderança a dar um tempo para que você possa mergulhar nos dados, nos fatos, para aí sim responder com empatia. Mas antes disso, tem que ser curioso. Se possível, organizar ambientes de debate para que as pessoas possam refletir sobre o que deu errado e levantar os dados, né, organizacionais para poder aprender sobre o acidente. Lembre-se, quando acontece o acidente, normalmente tem 3 campos de aprendizado. Existe o campo organizacional, o campo da gestão de segurança e o campo do comportamento. 3 campos onde a gente pode aprender após um evento adverso. O problema é que, na maioria dos casos, boa parte dos profissionais vai para o lado do comportamento e esquece os outros 3 aprendizados. E as empresas que têm a visão aberta e têm aplicado a filosofia HOP, elas têm experimentado o quê? Melhora no engajamento e comprometimento das equipes de trabalho. Porque quando você envolve o trabalhador na conversa de segurança, ele se sente ouvido, ele se sente importante, ele sente aquilo que a gente chama de o sentido de pertencimento. E quando a segurança do trabalho pertence ao trabalhador, ele vai ter engajamento e ele vai se comprometer com a matéria. Então, ouvir o trabalhador, envolver ele na conversa ajuda bastante. Também melhora o desempenho das áreas, né? Porque uma vez que o trabalhador se sente ouvido, tem o sentido de pertencimento, ele normalmente vai produzir melhor. Porque ele vai passar a sentir que ele faz parte daquele ambiente. Aquela empresa é um pedaço dele. Então, normalmente, ele vai dar o melhor de si para a organização. Também ajuda a reduzir a burocracia e dar mais foco nos processos práticos no ambiente de trabalho. Prevencionista, eu espero que você tenha gostado de entender mais sobre o HOP, o desempenho humano e organizacional. No nosso site a gente tem mais sobre isso, no nosso canal do YouTube a gente tem mais sobre isso, no podcast também tem sobre isso. Eu sugiro você também a estudar sobre as outras visões de segurança, Safety Differently e o Safety 2. A filosofia HOP é uma filosofia muito interessante, que traz muita reflexão. O nosso desafio enquanto profissional de segurança é encontrar ferramentas práticas para colocar isso em prática na empresa e colher os resultados esperados. A gente se vê. Falou!